Salve, salve, criaturas vivas e universais! Estamos aí novamente traçando mais algumas linhas sobre o livro Libertação. E após falarmos sobre Flaccus, a preleção do ministro, agora vamos falar um pouquinho sobre o instrutor Gúbio, quando vão descendo efetivamente para as tarefas, vamos nos abster aí em compreendermos algumas linhas de pensamento expostas por Gúbio e para que fossem emanadas aí sobre a terceira dimensão, que parte para a quinta dimensão. Então vamos lá. Primeiro, de como se manifestam e como permanecem as criaturas. Trata-se então de digamos então, uma metáfora falando sobre teias da ignorância e a maldade, uma relação direta. Então essas teias da ignorância, aquilo que a gente não consegue se desprender, se sente de alguma maneira ameaçado, se tentarmos nos libertar e se tentarmos ao mesmo tempo permanecer. Então velhos ditados aí já nos trazem essa alusão, mas essa ideia de teias da ignorância sobre maldade. Então a maldade só acontece por estarmos presos nas teias da ignorância, ou seja, um não limite. O limite é aqui, então nos parece que todo o universo e todos os conhecimentos e todas as criaturas vão pensar somente até aqui, onde eu alcanço. Mas, em verdade, quando conseguimos ultrapassar e nos desprendermos dessas teias da ignorância e dessa maldade, temos que pensar que só permanece-se ali, só vai se permanecer naquele momento, naquele estágio evolutivo, se não conhecermos regiões mais elevadas. Por vezes pensamos assim, nossa, mas para que tanta informação a respeito de cidade espiritual um pouco mais iluminada, que ainda é umbral, enfim, mas umbral, vamos dizer, um pouco mais elevado, uma grande porta que abre-se para as zonas mais etéreas, vamos dizer assim, mais evoluídas, mas ainda assim pensamos, por que tanta informação a respeito de coisas mais lúcidas se nós estamos aqui em terceira dimensão, nessa limitação, Bom, é verdade e precisamos entender que muitas criaturas estão aqui entre nós que são de quinta, de sexta, de sétima, de oitava dimensão, de compreensão universal. Significa dizer que os limites são mais expandidos, as consciências são mais expandidas e conseguem falar de maneira mais clara e conseguem trazer essa compreensão para que ela seja parte de nossa vivência, seja aquela vivência do ego diretamente, dos afazeres, das preocupações da personalidade, ou também aquelas que transcendem. Então é muito importante que lembremos que criaturas nas teias da ignorância, na maldade, permanecem apenas por não conhecerem regiões mais elevadas. Então, por mais que se diga, nega-se, por mais que se diga, ignora-se esse conhecimento de coisas mais elevadas. E assim, explica Gúbio ao seu agrupamento que, em verdade, nos parece incompreensível que as criaturas se demorem nessas teias da maldade, teias da ignorância, mas é uma lógica e é natural. Ele explica. Então são compactas falanges de almas que fogem envergonhadas de si mesmas, são colônias perturbadoras, justamente pela insubmissão e indisciplina, começa explicando Gúbio. Ele fala de vibrações desarmônicas, por quê? Pelo abuso da liberdade. Então a todos nós é concedida a liberdade, o livre-arbítrio, mas quando estamos falando da liberdade, ela vem junto com a responsabilidade imediata ligada a esta liberdade. Então é proporcional. Então, ao pensarmos que podemos ter liberdade sem ter alguma responsabilidade, isso nos traz exatamente uma ideia de abuso e vibração desarmônica. E assim nós prosseguimos com esse pensamento, com o objetivo geral de todos aqueles que se detêm e aqueles que fornecem ou aqueles que forjam estas teias da ignorância para que se prendam as criaturas que estão nesse processo encarnatório, nesse processo de evolução necessário ainda, como em traço no Inácio Ferreira, Carlos Baccelli, estudando o nosso lar, vai inclusive lembrar dessa ideia de que há uma preparação de todos os órgãos, de tudo aquilo que a gente realmente tem
na matéria mais densa para que seja mais perispiritual, para que ao adentrarmos a nossa casa mais menos temporária, vamos dizer assim, porque o perispírito também é temporário, mas menos temporária, para que possamos estarmos mais preparados para convivermos. Afinal, já vivemos isso em quarta dimensão, já vivemos isso constantemente nos nossos despreendimentos do corpo mais denso, da matéria mais densa. Então ele vai nos trazer justamente essa ideia de indisciplina, insubmissão, né? E o objetivo geral de tudo isso é desses que tecem, né, essa teia, é para que haja uma conservação do primitivismo mental. E aí, voltando a citar um dos diálogos também neste livro, trata-se apenas de pensar em qual órgão vão atacar. Bom, em qual órgão vão atacar? Bom, seria nos plexos mais inferiores ou seria diretamente no coronário, né? Então a ideia é justamente que ataquem por todos os lados. Os ataques são gerais, mas o objetivo final é que o processo que se integra à mente do espírito seja o alvo final, vamos chamar assim. E sendo esse alvo final, essa conservação do primitivismo mental, nós começamos a pensar algo que foi relatado na nossa última conversa a respeito de passarmos pelos reinos da natureza, né, evolutivo, seja qualquer orbe que seja. Claro que temos as divergências, as nuances de moléculas, de tipos, de aglomerados de moléculas, enfim, outras manifestações minerais, outras manifestações vegetais, animais, elementais e humanas, né? Humanoides, enfim, como queiram chamar. Então, o centro psíquico e essa relação do centro psíquico com o cérebro perispiritual também que se dá, ele traz essa ideia de viver em atração e repulsão quem vive no primitivismo mental. Quem vive no cérebro reptiliano, aquele cérebro reptiliano da matéria mais densa, mas também do perispírito, porque no plano espiritual não é diferente. Algumas criaturas permanecem no cérebro reptiliano apenas pelos prazeres ainda da matéria mais densa, ou seja, ainda estão conectados como se estivessem propriamente encarnados, mergulhados na matéria mais densa ainda. Por isso necessitam tanto permanecerem com aqueles consumos próprios de quem está na matéria mais densa. Então, essas vibrações que já falávamos a respeito dos trilhões e trilhões de células, trilhões e trilhões de vidas por vir, que estão se manifestando, vidas por vir, vamos dizer, espíritos que vão passar pelo processo de individuação e individualização, trilhões e trilhões de células que são influenciadas por nós, de como utilizamos essa matéria mais densa, seja ela do corpo perispiritual ou do corpo mais denso, que são criaturas que vão aprendendo conosco e nós também aprendemos com muitas outras criaturas enquanto formamos juntos aglomerados, enfim, atômicos de outras criaturas também, de outras mentes que se manifestavam através de nós também. Então, voltando um pouquinho no tema de Flacos, do ministro, a respeito da direção, nós temos a ideia de que se nós temos faculdades criadoras e agentes psicológicos, seja ele com efeito próximo ou remoto do ponto de origem, tudo tem relação com a vontade e como é o direcionamento dessa vontade. Se nós estamos nos abstendo dessa vontade, nós somos apenas joguetes de circunstâncias que estão ao nosso redor. Podemos até lembrar de um pensamento de Foucault a respeito de sermos constantemente influenciadores e influenciados do meio em que vivemos, etc. Podemos pensar também em Jung, com os inconscientes, né, tanto o coletivo quanto o individual. Mas vamos pensar então a respeito desses efeitos, próximos ou remotos. Isso quer dizer que não importa se nós estamos sendo influenciados por criaturas que vivem muito próximas, ou seja,
é efetivamente proximidade nessa dimensão em que nos encontramos, como falarmos em metros, falarmos em seja como for, proximidade assim, mas também em dimensões paralelas diferentes ou até muito distantes, porque o pensamento ultrapassa a velocidade da luz, mesmo com as criações mentais. Isso quer dizer que essas comunicações não independem dessa localização. Por isso, a ideia de dizer que a mente é não local, de dizer que a nossa atuação efetiva, ela não é de processo in loco, então eu não preciso estar efetivamente ali para me comunicar, o processo telepático é natural, enfim, quanto mais evoluirmos, mais claro isso ficará para nós. Então, se nós vamos deixar de lado, vamos nos abster dessa vontade, sendo joguetes das circunstâncias, qualquer sugestão mental, sintonia e recepção vai diretamente ser assimilada pela região orgânica. Isso quer dizer que, sim, na medicina do futuro nós vamos pensar que todos os problemas precisam ser tratados no processo mental, para que, se houver uma cura, como muitas curas existem, não só a cura dar, né, como está na obra espírita, mas também aqueles que vieram curando e ainda estão curando algumas criaturas, né, das doenças da matéria mais densa, aqueles borrões, né, que são de limpeza da alma, de limpeza do perispírito, enfim, que precisa expurgar essas naturezas antimatéria, né, que necessitam expurgar para se purificar, se higienizar e prosseguir. Então essas criaturas, vamos chamar assim, que se abstêm dessa vontade, não direcionam a vontade, são sim sujeitas a direcionamentos, né, como no livro dos Espíritos vai trazer a ideia de que normalmente são os espíritos que nos, vamos dizer assim, nos dirigem, nos conduzem. Então nós podemos pelo menos selecionar a quem, né, nos dirigimos, a quem queremos condução. Então, pensando sobre essa condução, nós vamos lembrar de novo de nossa natureza evolutiva, que é quando falamos de mineral, por exemplo, estamos falando do reino mineral com total abstenção de vontade. Então ali a criatura por vir, então o espírito por vir, né, de se manifestar como espírito, está ali se abstendo da vontade e dependendo das circunstâncias. Então nós temos, por exemplo, o dipolo magnético, por exemplo, que acontece com ímãs, ou a lei de Coulomb com polos de eletromagnetismo, de todo esse processo de atração e repulsão. E vamos lembrar um pouquinho só da questão mineral, que ele tem a sua estrutura cristalina, átomos precisam ser ordenados, né, com a sua ionização, com seus íons, e com processos de unidade de repetição, blocos de construção, simetria, e aí se formam os minerais de fato. E se pensarmos como algumas comunidades se comportam, como alguns agrupamentos de seres humanos se comportam, é exatamente mineral. Depende da vontade, e aí esses ordenados que não compartilham elétrons, enfim, eles estão apenas ali muito individualizados mesmo em grupo. O grupo representa um, sim, mas eles estão muito individualizados. Essas unidades de repetição, então já falamos na outra conversa a respeito da mnemotécnica, utilizada inclusive nos laboratórios trevosos, enfim. E são blocos de construção que aí vão se construindo, castelos vão se construindo, inclusive na matéria mais densa, né? E inclusive na matéria perispirítica também, né? Então, um pequeno pensamento aí, de pouca extensão, mas o fosfato de cálcio e um mineral de apatita possuem a mesma fórmula, porém um biológico, o outro mineral, o outro não biológico, nos conceitos em que a nossa ciência alcança hoje. Cálcio, fósforo, oxigênio e hidrogênio. Então, se pensarmos que fosfato de cálcio nos compõe a massa dental e a apatita presente em minerais, enfim,
que o mineral ele precisa ter ocorrência natural, né, não sintético, sólido homogêneo, origem inorgânica, então não pode, né, se abster. Mas, se vamos lá pensar em André Luiz, no Mundo Maior, em outras citações também, estudando a vida mental da célula, mas o mineral não é composto também de átomo? Sim, é composto de átomo, entendo. Pensamos então na lâmpada, que também traz mineral. E pensamos nos nossos corpos que traz mineral. Mas na lâmpada nós temos cobre, alumínio, níquel, enfim, diversos agrupamentos moleculares que compõem minerais e não minerais. Gases, né, também. Então existe inclusive o alumínio, normalmente a baixita, ela, como um defletor, ela impede que danos sejam causados pelos gases quentes da lâmpada. E aí, ao pensarmos nessa questão da lâmpada, nós vamos sim pensar na lâmpada que temos hoje como constituição, mas nós vamos lembrar de uma figura muito carismática, e vamos até citar essa obra também, Alienígenas ou Médiuns, Paulo César Fructuoso, bem interessante. E capítulos, se um deles fala justamente de uma criatura que esteve entre nós, Nikola Tesla, né? Nikola Tesla, que teve diversas invenções, assim como Leonardo da Vinci, a sua época, enfim, mas que diversas situações que foram esquecidas, que foram de alguma maneira conturbadas para chegar à luz. A luz, vamos dizer, para chegar à produção em si, efetivamente. Então, essa entidade, Gubbio começa colocando, essa entidade mente, pensada por Nikola Tesla e por outras criaturas, e chega assim, isso está muito em voga hoje, falar do raio da morte, inventado por Nikola Tesla também, mas sim, de conseguir direcionar, estávamos falando de direcionamento, direcionar as energias do orbe para um raio que ele vai, inclusive a comunicação que teríamos, estamos num atraso, né, por não termos dado ouvidos a Nikola Tesla e tantos outros, a Jesus de Nazaré, a tantos outros, todas as outras criaturas, né, cada um, obviamente, com a sua missão, cada um com, mas são criaturas como Siddhartha Gautama e outros tantos. Mas por não termos dado ouvidos a Kenaton, por exemplo, que nos expõe aí em algumas palestras, em algumas canalizações, a respeito de estarmos tão atrasados que 3.000 anos atrás já teríamos essas tecnologias ou essas, vamos dizer, essas facilidades para o espírito se movimentar e se instruir e interagir nesse amor universal, ou multiverso, enfim, há 3.000 anos atrás. Então, é muito factível que pensemos de que quando Kardec comenta a respeito de Marte e outros autores comentam a respeito de Marte, há uma divergência justamente pelo ponto de observação, que obviamente nós vamos lembrar de outra criatura que está neste livro também, como Albert Einstein, mas vamos lembrar sim que é uma relatividade, que sim é um processo, enfim, de nós observadores. Então, voltamos à ideia do limite. Do limite de estarmos vedados pela natureza, mas estarmos vedados por opção, por não direcionarmos a nossa vontade. Então, essas criaturas, nós outros e todos que estão pensando em evolução, temos essa entidade mente, organismo perispiritual e o organismo mais denso. E os polos expõe o instrutor no livro, que funcionam como polos de um aparelho eletromagnético. Na verdade, ele usa a expressão magnetoelétrico, mas hoje nós utilizamos a expressão eletromagnético, né, de um processo natural de todos os corpos, de como nos comunicamos, de como as informações vão transitando. Então há uma divisão como polos, e é bem interessante esse pensamento para nosso estudo, que existem, e como falávamos há pouco, existem as dimensões,
mais baixas às dimensões mais elevadas. Isso tem também relação com as questões dos 3 andares da casa mental e também do cérebro triuno, né? No cérebro triuno a serviço do espírito, que também comentamos e vamos comentar nesta obra também em algum ponto. A parte inferior lidar com o sexo e o estômago, que é justamente a maior parte de processos obsessivos das criaturas. Claro, vamos incluir fígado, vamos incluir outras coisas também, mas é nesse direcionamento onde o espírito começa a sentir isso que vem. E aí nós vamos pensar em outro processo evolutivo, que é o processo do vegetal. Porque quando temos essa ideia de sexo e estômago, e quando temos o segundo polo, vamos chamar assim, exposto por Gubbio, que é o coração e o cérebro, como elevação, nós vamos pensar no vegetal buscando nas raízes aquilo que ainda é mais denso dentre processos minerais e outros processos moleculares, para buscar energia, sim, mas ao mesmo tempo da chuva, do sol, das energias, enfim, buscando, né, esse aprimoramento, essa elevação, essa evolução, né, no plano vegetal, para ver como nós trazemos esses instintos ainda de todos os reinos presentes, ativos e atuantes para a nossa evolução até a angelitude e daí em diante. Diz Gubbio também que nós nos prendemos por muitas vezes, e também é uma grandiosíssima parcela daqueles que se prendem nessa teia da ignorância, sobre utilizar a intelectualidade e manter-se em paixões violentas. Porque com a intelectualidade como divergência de um sentimento, porque ainda vivemos na era do sentimento, ou das emoções, nos corpos emocionais, enfim, que precisam ser educados, equilibrados, enfim, em algum momento, mas por sermos mamíferos ainda, enfim, né? Das glândulas necessárias em atividade, mas se pensarmos que essa intelectualidade pode nos levar a paixões violentas, significa que nós não estamos ligados à fonte. Então não adianta aqui discursarmos sobre apatitas e etc. e buscarmos o que a ciência alcança com estudos acadêmicos se não estamos ligados à fonte, no sentido de qual é o objetivo, por que estamos aqui. Poderíamos dizer, mas por que falarmos então da obra de André Luiz se já há algumas criaturas de uma qualidade muito interessante falando por aí? Cada criatura vai ter sim um ponto de vista, mas cada criatura vai ter sim também um ponto de elevação. O que nos propomos aqui ao comentar é que cada criatura tome desse ponto, observe e tome anotações diferentes de outros pontos de vista. Isso quer dizer uma diversidade que vai convergir, todos os caminhos levarão a uma união, que é a união com a verdade absoluta que um dia alcançaremos. Mas enquanto não alcançarmos, vamos explorando todos aqueles que ultrapassam a boa vontade, que a boa vontade não é suficiente, para estarmos aqui sim, contribuindo com essa formação, mas cada um com a sua individualidade respeitada. Então, a educação para a eternidade é obra de paciência nos séculos. Então não é algo que se pode tratar em 4 anos de encarnação. Não é algo que se pode encarar em algumas décadas na erraticidade, passando por planos perispirituais, cursos aqui, imersões ali, grupos de auxílio aqui, grupos de auxílio ali, não é o suficiente. Obra de paciência nos séculos. Inclusive é lembrada a questão atômica no sentido de que os átomos da hóstia dos templos são os mesmos, ou seja, a mesma confecção, a mesma geração de átomos do pão pobre da penitenciária. Isso quer dizer,
Toda matéria é análoga para sábios ou ignorantes. E aí começamos a compreender, mas por que construírem castelos, potestades e príncipes das trevas, etc., e magos, enfim, toda aquela criatura que vai construir cidades, construir, enfim, regiões e permissão. Nos pegamos a pensar, assim como André Luiz, assim como seu colega, nos pegamos a pensar, mas por que é permitido que construções assim ocorram? Mas se pensarmos na própria matéria mais densa, nós temos construções que são construídas para criminalidade. Então, por que é permitido? Aí voltamos à nossa conversa anterior de dizer que não se coloca um anjo para cuidar de um criminoso. Então, um criminoso das leis universais precisa ser tratado com outros que ainda estão nesse processo criminal das leis universais para compreenderem-se, para entenderem-se. E aí, nessa conversa, nesse diálogo aberto, por vezes degladiado, até podemos dizer, né? Passando até pelas regiões romanas, né, na antiguidade, passando por outras regiões, mas foi o que me acometeu agora em memória, mas que possamos avançar em algum ponto e dizer o que estamos fazendo. O duelo. Não é só o duelo, aquele duelo de 3 passos para cá, 10 passos para lá, enfim, vira-se, aponta-se e atira-se, não. Mas o duelo de saber, nossa, mas criatura está falando em um curso tal, sobre a obra tal, mas está trazendo informações que eu trago de maneira diferente, e aí começa um processo obsessivo e vai. E esses processos obsessivos, eles vão se acometer às vezes começam muito lentamente. Eles podem, por exemplo, alguém que se propõe a administrar uma tarefa espírita universalista, uma tarefa evangélica, e de repente se vê como dono, proprietário daquele local, da matéria mais densa mesmo, e por vezes até da matéria perispiritual. E aí já sabemos qual a direção e abster-se da vontade, porque a vontade, quando dizemos, é a vontade em direção a Deus. E essas criaturas recalcitrantes, ortodoxas, e aí nós vamos trazer, sim, alguns fatos, né? Mas há uma descrição, capítulos 3, 4, 5 em diante, descrição de que criaturas estão ali quando eles descem na missão. E eles começam os diálogos com os chamados juízes ali. Toda matéria é análoga, sábios ou ignorantes. E aí o Eloy, colega de André Luiz, ele faz uma pergunta que podemos lembrar aqui. Por que permite Deus semelhante irregularidade? E Gubbio responde rapidamente que é porque o Senhor nos esperou até ontem. Seria a mesma coisa perguntar. Por que Deus não nos retirou da nossa ignorância até ontem, como ele diz? Ou até o momento de nosso despertar, gradual, mas já um despertar. E por que Deus nos esperou? E é justamente a ideia de perdoar como devemos perdoar. Nesse sentido. O Senhor do Universo aperfeiçoa o caráter dos filhos transviados de sua casa, usando corações endurecidos, temporariamente afastados de sua obra. Temporariamente. Nem sempre o melhor juiz pode ser o mais doce. Então, nem sempre temos a figura de Jesus de Nazaré. Nem sempre temos a figura de Jesus de Nazaré, Yeshua, enfim, nas cercanias. Nem sempre temos a figura de Francisco de Paula Cândido Xavier nas cercanias para dizer, filho, etc, etc. O caminho não é esse, o caminho é outro. Por vezes, e é comum quando lidamos com situações em relação aos recalcitrantes nas trevas, sejam eles encarnados ou desencarnados, que se manifestem no plano perispiritual ou nos corpos mentais, enfim. Por vezes é um diálogo mais ríspido, um diálogo mais direto, trazendo memórias, trazendo explicações com imagens,
né? Memórias akáshicas, trazendo essa confirmação da reencarnação, essa confirmação da continuidade da vida, de projeções, aquela linha que nós pensamos ser uma linha reta ou uma linha de continuidade limitada ou união de pontos, mas que pensamos que, nossa, existe o passado, o presente e o futuro, e o passado vem até aqui, o futuro ele começa a partir dali, e o presente é isso aqui, mas quando eu terminei de pensar já era passado, mas na verdade eu já estou direcionando para o futuro, então fica uma certa confusão, justamente porque nós precisamos ainda transcender dessas 3 dimensões. Precisamos transcender dessas 4 dimensões, vamos dizer. O tempo e o espaço nos deixa dúvidas. É um pouco capcioso o tempo e o espaço, se nos prendermos nessa teia também. Então, nem sempre o melhor juiz pode ser o juiz mais doce. Então, por vezes, nós temos sim que passar por regiões assim. Nós temos sim que pensar sobre regiões assim e procurarmos entender se aquilo que estamos tendo como vontade, ela é uma vontade nossa, é uma reprodução daquilo que querem que nós tenhamos vontade. Porque o comum é isso. Não só redes sociais, como muitos dentro da psicologia vão tratar a respeito de redes sociais, aquelas vidas que são propagadas, mas não são vidas reais. Quem sabe são reais? Nós não sabemos. Nós não estamos acompanhando, mas os espíritos desencarnados, vamos chamar assim, sabe? Aqueles que acompanham, que vão para processos obsessivos ou processos de auxílio, ou aqueles que pensam que estão auxiliando, mas na verdade estão prejudicando. Enfim, são diversas as possibilidades, mas são e sabem. Sabem os momentos, sabem as postagens, sabem os comentários, inclusive os comentários mentais, porque por vezes pensamos que, nossa, mas no vídeo, e vamos propagar essa mensagem, mas na verdade vamos emanar pensamentos de inveja, porque aquela criatura começou, iniciou e eu não, ou porque aquela criatura fala assim, mas eu acredito só até aqui, então aquela criatura está errada, e aí eu vou começar a direcionar a minha vontade para a magia negra, para os processos negativos, e aí eu vou me consorciar com quem? Aquilo que falávamos na conversa anterior. Então eu vou desdobrado, vou para os laboratórios, vou desdobrado, tenho as companhias que eu me associei. Quando desencarno, continuo com as companhias que me associei escravizado. Portanto, a liberdade tudo bem, eu não alcanço um conhecimento que alguém vai trazer. Eu não alcanço uma entrega de amor, fraternidade por toda a humanidade que outra criatura, né, Madre Teresa de Calcutá, outras criaturas que vão, Chico Xavier, enfim, que vão mostrar, né, com uma humildade verdadeira. Isso é importante, mas isso não quer dizer que eu deva me permitir sentir uma certa inveja, mesmo que seja no inconsciente, porque eu já estou consciente do meu inconsciente. Não há como dizer, perdoa, eles não sabem o que fazem, sim, nós sabemos o que fazemos. Nesse ponto. Para caminharmos aos pensamentos finais dessa conversa, e vamos continuar com mais algumas, mas qualidades morais e virtudes excelsas são forças vivas. Então, se são forças vivas, é preciso que elas estejam vivas todos os dias, em todos os momentos. Qualidades morais. Então, nós, de repente, despertamos para uma qualidade moral. É preciso que ela seja viva, todo dia, toda hora, todo momento. Nos deparamos com uma situação extremamente desafiadora, onde descemos ao cérebro reptiliano e vamos simplesmente, pela lei de se manter vivo, ou pela lei de se manter entre os seus. E aí, com perdão do trocadilho, não somos nós os fariseus? Entre os seus fariseus. Se estamos pensando, que faríamos de diferente, né? Se fizermos somente aos nossos?
E aí vem a frase muito importante, que é aquilo que comentávamos a respeito de certas criaturas no meio religioso, científico, enfim, mas principalmente no meio espírita, no meio universal, que fala sobre ortodoxia. Ortodoxia no mundo costuma ser o cadáver da revelação. Ortodoxia no mundo costuma ser o cadáver da revelação. Isso quer dizer que a revelação vem, mas a ortodoxia quer dizer o meu limite é aqui. A revelação veio, eu como médium, ou eu como receptor, ou eu como editor, ou eu como propagador daquela palavra, vou propagar somente aquilo que eu entendo. Por vezes nós temos que propagar aquilo que nós ainda não entendemos. E vamos no caminho entendendo. Não há que se dizer que vou até aqui porque entendo que este público, este aglomerado aqui, estas pessoas, essas criaturas, esses irmãos, enfim, essas dimensões aqui não vão me compreender. Porque muitas das vezes as conversas, palestras, estudos, seja o que for, são transmitidas em planos diferentes. Matéria mais densa, divulgadas em qualquer meio, mas são arquivadas, projetadas em diversas salas no plano perispiritual e outros planos de corpo mental. É importante lembrar. Então não sejam ortodoxos. Permitam-se saber que nada sabem. Permitam-se saber que nada sabem. É o que nós devemos todos nos permitirmos. Saber que nada sabemos. Não a ortodoxia. Sim a universalidade do Espírito. O sol combate a treva todos os dias. Uma frase bem interessante dessa mãe amorosa que vai se manifestar diante daquele primeiro chamado que a equipe recebe ali junto àquela família, com as irmãs, etc., para aqueles que estão acompanhando a obra. Leiam a obra. Isto aqui é um estudo, um pensamento, reflexão sobre temas universais e espirituais, sem dogma algum, para que possamos chegar à compreensão daquilo que está ali. Não do cotidiano, da história, das personagens, enfim, mas sim daquilo que é universal. Que nos salta a importância. Lá no capítulo 4, alguns pontos rápidos aqui, numa cidade estranha. E eles começam a adentrar a cidade e tal. E algumas frases importantes para pensarmos. Anotações aqui. Claridade solar jazia diferenciada. Lá em nosso lar, já há um comentário sobre Deus meu, que sol é este? Claridade solar jazia diferenciada. A volitação fácil se fizer impossível. Volitação fácil se fizer impossível. Em Missionários da Luz, já há uma menção de André Luiz na sua equipe que, quando vão descer a Terra, né, de 50 quilômetros, não é muito, mas quando vão descer, né, a crosta, já tem uma dificuldade, já tem uma certa névoa, já tem todo esse processo aí sendo descrito. E aí há uma relação com Dante Alighieri, no poeta, né, na Divina Comédia, Inferno, e sobre a palavra, a expressão, na verdade, selva escura, né, que ele traz lá no seu primeiro canto, né, vamos dizer assim. E lembrando que Dante Alighieri ele foi guiado por estes infernos, como ele descreve lá, por Virgílio, de Eneida. Por Virgílio, isso quer dizer, vem um espírito um pouco mais experiente, ou da mesma experiência, enfim, mas um desencarnado e um encarnado, leva aquele outro espírito, descreve e tal, e a informação chega. Então nós temos em Dante Alighieri a obra Libertação. Quanto tempo? Mas precisou ouvir em mais detalhes, precisou ouvir em forma de enredo para que a população se atentasse. Gubbio ainda vai mais adiante falando sobre organizações perispíriticas. Ao descermos, e nós todos que temos experiências, né, de tarefa, de organização, de procurarmos ajudar, auxiliar nessas tarefas de resgate, enfim, de criaturas em zonas mais obscuras, recalcitrantes, enfim.
Ele trata as organizações perispíricas, o corpo, enfim, como escafandro, um escafandro. Então nós estamos mergulhando com aquela proteção. E aí atravessa um limite vibracional, e nesse limite vibracional é preciso entregar a forma exterior, como ele diz. Ou seja, se permitir ser visível, precisa mudar o tom vibratório. Como se apertássemos um determinado botão, pronto. Agora nós estamos nessa outra vibração, menos acelerada, e aí nós conseguimos ser tangíveis, né? Sermos perceptíveis pelas criaturas que ali estão. E aí alguns pensamentos para chegarmos ao final de nossa conversa de hoje. O espírito em qualquer parte move-se no centro das criações que desenvolveu. O espírito em qualquer parte move-se no centro das criações que desenvolveu. Centro das criações que desenvolveu. Quando nós nos alinhamos a Deus, nós vamos ao universo central. Quando nós, isso quer dizer, quando somos Cristos, enfim, em algum ponto do futuro, para não termos essa linha muito direta entre passado, presente e futuro, mas quando certamente despertarmos para o Cristo que devemos ser, né, e aí por diante, estaremos, né, frequentando o universo central. Porque aí, das criações. Porque nós estamos na periferia, como já falamos, periferia da galáxia, sistema solar, que está na periferia da galáxia, uma galáxia que fica na periferia do universo, nos limites, enfim, né? Nessas questões assim, nas periferias. Essas criaturas, só para que tenhamos atenção e pensemos para próximo encontro, a próxima conversa, próximo bate-papo, é que essas criaturas que se encontram nessas regiões são alimentadas constantemente, retroalimentadas, porque são criaturas que estão aqui, vão, voltam e são continuamente em ondas vibracionais, né, conectadas. Sugam as energias dos encarnados. Eles agem como lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. E aí, com essa informação, lembrando das obras Obreiros da Vida Eterna e Missionários da Luz principalmente, libertação, novamente. Estamos tratando dessa obra. Em diversos capítulos nós vamos trazer pontos relevantes para a nossa reflexão, o nosso encaminhamento. Oxigênio. Em qualquer momento que temos qualquer dificuldade, nos é colocado um tubo de oxigênio puro para que possamos recuperar. E então estamos aptos a voltar a essa miscigenação entre oxigênio e outros gases. Então pensemos sobre isso, espiritualmente. Quando nos ligamos, esse pequeno, inclusive a expressão é usada, a única linha que nos liga à superioridade, à espiritualidade maior é a oração. Mas não é a oração de repetirmos, mas a oração de estarmos efetivamente ligados. Qual é o nosso objetivo de fazer estudos? Qual é o nosso objetivo de fazer palestras? Qual é o nosso objetivo de trabalhar com a nossa mediunidade, com o nosso processo, a nossa abertura universal e não ortodoxia, no sentido de recebemos só criaturas que estão limitadas às vivências da encarnação na Terra ou algo assim, ou só criaturas que passaram por isso, mas se passaram por outra coisa eu também não quero ter nenhuma ligação. Enfim, se nós limitamos do que podemos produzir e trabalhar e estarmos a serviço de Deus e a serviço de Deus Pai e Mãe também, deste universo, não só do universo central, como Deus único, enfim, como já falamos, mas também as criaturas e a serviço de Sananda, ou Jesus, ou Yeshua, como queiram identificar os fractais. Mas vamos pensar do Cristo planetário, do Cristo da galáxia e de Deus Pai e Mãe, este Deus, né? Aqueles queiram classificar com D minúsculo, enfim, por mera vernacularidade, mas também com Deus central. E aí nós nos ligamos através desses elos. Então vamos nos conectando com coisas mais inspiradoras, com coisas mais universais,
mais espirituais, menos densas na matéria. E é assim, saudações, gratidão pela paciência, pela inspiração de todas essas criaturas que interagirão com este vídeo, com esse estudo, esse bate-papo, para que possamos crescer cada vez mais. Todos juntos. Independente do estado mental, todos juntos. Há muitas moradas na casa do Pai. Saudações.